Louvado Senhor. Eu queria que você abrisse a escritura comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo 12, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12. A partir do verso 13 está escrito assim: Lucas capítulo 12, queria que você abrisse a escritura, Lucas 12, a partir do verso 13. Diz assim: Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e o Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? A qual de vós, tendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem sabeis, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, não andeis ansiosos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, também estará ali o vosso coração. Glória a Deus. Eu trazia uma palavra ontem, ali em Águas Claras, que era justamente uma reflexão sobre isso aqui.
Em Mateus capítulo 6, Jesus ele utiliza de modo categórico a expressão no imperativo: não andeis ansiosos. Eu quero que você preste atenção aqui. Olha que Jesus ele dá uma ordem: não andeis ansiosos. A ansiedade, ela sempre se fundamenta na nossa incredulidade. E eu quero dizer que a incredulidade humana, ela quando você crê em Deus, quando você não tem dúvidas de quem Deus é, quando você sabe que um Deus te criou, que um Deus sustenta os céus e a terra, não mexe muito não, tá, Diego, que me atrapalha aqui a concentração, tá bom? Quando o Senhor, Ele te enche dessa convicção de que Ele é, mas ainda assim você anda ansioso, mas ainda assim você deixa o teu coração inquieto, é porque a incredulidade ainda assim repousa no seu coração. Mas uma incredulidade diferente, é uma incredulidade que se assemelha ao credo dos demônios, e isso é muito sério. A escritura lá em Tiago vai dizer que os demônios creem e estremecem, mas eles creem e estremecem porque não lhes é mais possível confiar na bondade e na segurança da vontade de Deus, porque os demônios sabem o que lhes espera no futuro. Os demônios sabem o que lhes está reservado. Então, tendo ciência do que lhes está reservado, eles caminham crendo, sabendo, mas ao mesmo tempo em grande tremor e medo. A ansiedade que impera no coração do homem tem essa raiz de incredulidade, porque na verdade ela se baseia sempre na expectativa do futuro. E a expectativa do futuro, segundo o amor de Deus, precisa ser frustrada em nossos corações, para que no lugar da expectativa do amanhã, nós sejamos revestidos da convicção da eternidade, que é muito mais profunda. A expectativa do amanhã faz com que a gente ande como os gentios. A gente comece a viver de modo ambicioso, buscando aqui, buscando ali, e quanto mais a gente procura, menos a gente encontra. Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e quanto mais a gente quer, mais a ansiedade vai repousando no nosso interior, e a gente não consegue alcançar descanso. Porque a expectativa do amanhã rouba de nós, primeiro, o dia chamado hoje, e rouba de nós, segundo, a consciência, a convicção de que nós já estamos guardados naquele que é eterno. E por isso que a gente vê o mundo tão maluco. Por isso que a gente vê as pessoas correndo de um lado para o outro. Por isso que a gente vê as pessoas o tempo todo sendo visitadas por crise do pânico. Por isso que a gente vê o tempo todo as pessoas sendo visitadas por medo. Por isso que a gente vê o tempo todo as pessoas sendo visitadas por desespero, por preocupações. Agora, quando você já morreu para a expectativa do futuro, porque para você já não importa, porque a tua consciência já repousa na eternidade, porque você sabe que nem o passado, nem o presente, nem o porvir
porque você sabe que nem os principados, nem as potestades, nem as hostes espirituais da maldade, porque você sabe que nem um passo à frente, nem um passo atrás, que nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, que nada pode se te separar do amor de Deus. Você repousa tranquilo. E a necessidade que você comece a colocar o teu coração lá, arrancando o teu coração da ilusão deste tempo presente, deste mundo aqui, que é finito, que está fadado ao mal. O diabo, ele era o ser perfeito. E na sua perfeição, para se ter uma ideia, as obras, ele era o sínodo da perfeição, ou seja, tudo aquilo que ia ser feito em relação a Deus, antes passava pelo crivo de Lúcifer, para que ele visse se aquilo era bom o suficiente para ser entregue. Isso significa ser o sínodo da perfeição. Mas ele, na sua condição de perfeição, tendo orgulho tomado o seu coração, ele passa a viver de acordo com a expectativa de receber algo em benefício, de acordo com a perfeição que habitava nele, e a expectativa de ser reconhecido, a expectativa de se assentar no Monte Santo do Senhor. A expectativa do amanhã faz com que o próprio diabo caia da sua perfeição, porque em Deus não se trata de perfeição, mas se trata de misericórdia, de graça, de favor que nós não merecemos. Não se trata de mérito ou demérito, mas se trata da graça dele sendo derramada até nós. Não se trata de eu fazer o melhor, mas se trata dele entregar o melhor, o seu Filho unigênito para a nossa salvação. Note o seguinte, que este mesmo engano que repousa nele como uma expectativa de, levando a terça parte dos anjos, ele conseguir subir até o alto monte do Senhor, e ali ele colocar, estabelecer o seu trono. Isso faz com que ele traga isso como expectativa também para nós. Vamos lá para o Éden. No Éden não havia expectativa do amanhã, porque sempre na virada do dia o Senhor, ele aparecia, ele comparecia, estava ali junto daqueles que ali habitavam. Olhe para o Éden. No momento em que a serpente seduz os ouvidos da mulher, e a mulher, ela deixa com que o seu coração seduzido já queira se tornar igual a Deus, sendo conhecedora do bem e do mal, a expectativa, ela entra no coração da mulher, e a eternidade deixa de ser a eternidade que era presente na vida deles, porque a árvore da vida lhes era acessível às mãos, lhes era acessível aos olhos, lhes era acessível ao paladar. Faz com que eles decaem da sua natureza, para agora eles viverem segundo o suor do seu rosto. Cristo aniquila isso. Não existe na Escritura um só versículo te incentivando a se preparar para o amanhã. Mas a Escritura sempre te convida a se agarrar à salvação no dia chamado hoje. É aqui que o coração vai descansar.
A expectativa pelo amanhã faz com que a gente queira submeter a vontade de Deus à nossa vontade. Porque eu começo a montar a minha agenda e os meus planos, mas aquela segunda parte, a resposta, vem do Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. Os meus planos são me casar, ter vários filhos, mas a resposta do Senhor às vezes é provar você assim como Ele fez com seu servo Jó. A agenda de Jó era uma, mas no momento que a agenda de Deus se confronta com a agenda de Jó, coloca a vida dele no meio de um redemoinho, no meio de uma turbulência, onde ele só vê tremor, onde ele só vê tudo desmoronando. E ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. O Senhor, por misericórdia, Ele vai frustrar as nossas ansiedades, em grande parte das vezes. Aquilo que a gente está ansiando, aquilo que a gente está desejando. A vida já te apresenta isso. Você não escolhe nem onde você vai nascer. Muitos, se pudessem escolher, não, queria ter nascido na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em tal lugar, ou em tal lugar. Aí você nasce no Brasil. Às vezes é uma jovem, uma criança, uma menina que nasce numa família totalmente desestruturada, onde ainda na mais tenra idade dela, ela ainda vai ser visitada pela perversidade de um padrasto, pela perversidade de um pai perverso, pela perversidade de um tio, pela perversidade de alguém que vai lhe arrancar a inocência. E o mal, ele vai sendo introjetado aqui, para derrubar, nos humilhar, nos arrancar de todas as formas a nossa confiança no homem e até mesmo em nós. Porque até a nossa confiança em nós mesmos, quem faz da carne mortal o seu braço forte, considerando que o nosso coração é enganoso e é perverso, faz com que os nossos olhos, a nossa percepção, a nossa leitura da realidade, a nossa leitura da vida e das coisas se torne distorcida e pervertida, porque não existe em nós qualquer capacidade de caminharmos por nós mesmos. E o Senhor vai destronando a gente. O Senhor vai aniquilando isso na gente como ato de misericórdia, para que a gente possa se render a Ele em humilhação, dizendo o seguinte: Senhor, seja a alegria, seja a dor, seja o sofrimento, seja o prazer, seja qualquer coisa que seja em Ti, as minhas expectativas de ser visto, de ser reconhecido, as minhas expectativas de conseguir alcançar o mundo, que isso tudo seja aniquilado, porque no âmago disso existe orgulho. As minhas expectativas e as minhas ambições de o tempo todo correr, parece que eu corro o tempo todo em uma esteira, e correndo numa esteira eu nunca chego a lugar nenhum, porque ainda que eu chegue,
Esse lugar que eu chego, eu percebo que não é onde eu queria estar, porque o teu coração, ele precisa se firmar na convicção da eternidade. O tesouro, aonde o teu coração tem que apontar, tem que se esvaziar de todas estas coisas aqui. Seja da glória, da fama, do dinheiro, seja das belezas, seja de tudo que aparece aqui. Entenda, isso daqui é apenas uma projeção, isso daqui é apenas uma sombra. Eu acho que eu já falei para os irmãos que tem um livro do C.S. Lewis, que é O Grande Divórcio, mas ele não está falando de divórcio maritalmente, não. Ele está falando do divórcio entre o nosso ser com este mundo de ilusão e o nosso novo casamento com o céu. C.S. Lewis, ele diz que está um ônibus parado em Londres. E aí de repente, Londres é uma capital que naturalmente ela é bem cinzenta. A maior parte do ano, Londres ela é coberta por nuvens. Tanto é que existem pessoas que têm que tem um tipo de fobia, que se entristecem se passam muito tempo sem ver o sol. Quando vão para Londres ficam deprimidos. Porque Londres, a maior parte do ano, poucas vezes você vê o sol raiando, igual é aqui no Brasil. E aí ele diz que vem um ônibus, este coletivo ele começa a subir com várias pessoas, e essas pessoas vão subindo, de repente some a cidade de Londres, já aparece o planeta Terra, e este ônibus ele vai até um outro local, onde este outro local é um campo enorme. E na hora que as pessoas descem deste campo enorme e elas começam a colocar os seus pés na grama, na relva, eles percebem que eles são como fantasmas. Eles percebem que eles não são completamente sólidos. Eles são de uma natureza extremamente frágil, e que quando eles colocam os pés nessa relva, a grama lá parece ser tão sólida, que de acordo, em comparação com os seus corpos, parecem lâminas que lhes cortam os pés e que lhes impingem sofrimento. E eles olham que a natureza das árvores que ali estão, o fruto que as árvores ali florescem e brindam os cidadãos daquele local, aquele fruto, quando ele despenca de uma árvore, se porventura cair neste corpo, nesta consciência que ainda é fantasmagórica, nesta consciência que ainda não se solidificou, essa consciência, esse ser se torna totalmente esmagado. Ele olha para o rio que passa, e o rio lhes assusta, porque as águas que são cristalinas e que são resplandecentes, estas águas, quando eles tocam, elas parecem cristais afiados que lhes penetram a pele e que lhes fazem sofrer. Isso porque C.S. Lewis estava dizendo que a natureza que existe no céu é extremamente sólida, e é necessário que a gente abra mão de tudo aquilo que é ilusório, passageiro, de tudo isso aqui que é apenas uma projeção das coisas que realmente são, porque o que realmente é não está aqui, ainda não foi experimentado por nós, a não ser pela fé, uma vez que o reino de Deus já nos é dado aqui no nosso interior. Mas um dia nós experimentaremos isso na sua totalidade, de modo absoluto. Mas para isso é necessário que a gente vá abandonando a expectativa do amanhã e se firmando na convicção da eternidade. É somente assim. Mas nosso coração está muito aqui. Nosso coração está aqui demais. Minha tia,
Nós visitamos ela há alguns meses também, né, amor? E ela estava bem de saúde. Apesar de conversar com ela um pouco, você já entendia que o coração dela já apontava mais em outra direção do que aqui. E às vezes o câncer de um filho, às vezes a doença de um filho, foi aquilo que de fato culminou como sendo o fator final para ela falar: quer saber? Desarraiguei, desprendi, eu estou livre. Eu quero que você entenda que a misericórdia do Senhor age assim, frustrando muito dos nossos planos, para que a gente firme as nossas mentes no que realmente importa. E é assim que a palavra de Cristo, que representa, que vem para nós no imperativo, é uma ordem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos em relação aos teus parentes. Não andeis ansiosos em relação aos teus filhos. Não andeis ansiosos em relação ao teu cônjuge. Não andeis ansiosos em relação a nada. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e permita tua mente passear um pouco por aquilo que realmente importa. No Apocalipse, a Escritura diz que todas as nossas lágrimas serão enxugadas do nosso rosto. No Apocalipse, a Escritura diz que todos nós, com todo o nosso ser, a própria criação, o tempo todo se rende e louva, e o nosso ser, ele estará dedicado, concentrado o tempo todo ao louvor de Deus e não ao nosso louvor pessoal. Você vai ver a face daquele que é, com os seus olhos de fogo que representam o juízo, que fulmina aquilo que ainda impera dentro de você e que precisa ser consumido e destruído. Você verá os seus pés, que são como bronze polido, refletindo o sol da justiça, ofuscando os teus olhos de tudo aquilo que não importa, para trazer para você de fato o que é. Você ouvirá a sua voz como voz de muitas águas, como aquele turbilhão. Mas não, a gente quer se contentar com nada. A gente quer se contentar com o cheiro. A gente quer se contentar com o aroma. Quando ele diz: provai e vede. Quando você prova, você encontra descanso. Quando você passa da condição de esperar qualquer coisa aqui para a convicção da eternidade,
Quando você passa esse limite, quando você ultrapassa esse limite, o que serão as perseguições? O que são as perseguições? O que são as tribulações? O que são as dores? Os mártires que são levados até as arenas e que são colocados diante das feras. Aquilo para eles já simplesmente representam a aproximação daquela porta que os levará à experiência do que o seu coração desejou a vida inteira. E o medo, e a timidez, e o medo de falar do amor deste Deus, e o medo de dizer aos teus vizinhos, a encher os teus pulmões e gritar com todas as tuas forças, isso é arrancado de você. Porque você se torna de fato testemunha. É o Paulo que depois de ter visto o terceiro céu e ele ter contemplado coisas que são impossíveis de explicar, porque nós ainda não temos conceitos e palavras suficientes para descrever o que ele viu, o que ele experimentou, e por isso que ele diz que não é lícito falar. Quando ele retorna dessa experiência, ele já retorna totalmente esvaziado de vontade de continuar aqui, a não ser por conta do cumprimento da sua vocação. No texto que nós lemos aqui, nós vemos um homem, ele pegando e montando um celeiro para reservar suas sementes, as suas novidades, para reservar os seus frutos, enquanto a Escritura nos diz é o contrário: vá caminhando e vá semeando. Porque não tem jeito, o nosso caminho é justamente o contrário, não é guardar sementes, mas é ver as sementes sendo lançadas. Porque uma semente, como foi lido aqui pelo Jades, uma semente, ela vai dar fruto, de modo que você não consegue sequer calcular. Lembre-se que quando você se firma na promessa, você se firma diante daquilo que é impossível contar, e se é impossível contar, você já desiste disso. Uma semente pode ser uma por 30, uma por 60, uma por 100, a gente não sabe. Quando a gente ainda retém, por conta que a gente está preocupado, porque nós estamos firmados ainda na expectativa do amanhã, quando a gente retém sementes nas nossas mãos, a gente consegue contar todas elas. Eu tenho 1 tonelada hoje, eu tenho tantos quilos, eu tenho isso, eu tenho essa saca aqui de sementes. Mas quando você deixa de segurar aquilo, porque agora você já se firmou na eternidade, você já não se preocupa com isso, e a contagem já se torna uma coisa não necessária para você. Porque é uma por 30, por 60 ou por 100. Imagina 100, você já não se preocupa mais com a contagem, e você se torna frutífero por natureza. Por que a igreja hoje está tão infrutífera? Porque muitos dos frutos que nós vemos a igreja apresentando são frutos vinculados a isso aqui.
aos sonhos dessa vida aqui, aos desejos desta vida aqui, às necessidades desta vida aqui, as próprias necessidades. Quando Jesus aqui ele utiliza o exemplo das aves do céu, que eles são alimentadas, e são alimentadas por aquilo que é in natura, por aquilo que é extremamente natural. Eles já encontram essas sementes aqui tranquilas, mas o que o Senhor tem para nos dar transcende o que é dado para os animais irracionais, transcende ao atendimento às nossas necessidades básicas, transcende a isso. Se você vai para os Salmos 104, a partir do verso 14, você vai notar o seguinte, que o que ele promete para nós não é um grão de trigo, não são grãos de trigo, mas é o próprio pão. O que ele promete para nós não é uva, mas é o vinho que alegra o coração. O que ele promete para nós não é a azeitona, mas é o azeite que traz o brilho para a nossa face. Que ele promete para nós já é aquilo processado, pisado, amassado. E o Senhor ele vai frustrando a tua expectativa do amanhã, pisando, porque ele não quer unicamente a uva, ele quer que dali saia o vinho. Ele não quer unicamente o grão de trigo, ele quer que aquilo seja farelado, ele quer que aquilo seja esmagado, até que aquilo se torne pão. Ele não quer que seja apenas a azeitona, mas ele vai para a prensa, ele vai ser espremido, até que dali saia o azeite. Este processo é o que nós precisamos viver, para que a gente de fato aprenda a ser sustentado por ele que é, segundo ele é. Porque se ele sustenta as aves do céu, os animais dos campos, se ele sustenta a cabra montês, se ele sustenta o gado, ele nos sustenta com muito mais. Mas a gente não tem fé suficiente. Como eu disse, a incredulidade reflete a nossa ansiedade. O externar da nossa ansiedade demonstra o quanto nós somos incrédulos. O problema é o seguinte: os demônios, eles sabem o que lhes espera. Se você se firma, na imprevisão do amanhã, e você firma o teu coração nisso, você caminha em total incerteza. Mas quando você se firma na convicção do que te espera quando você está no Senhor, você repousa. Porque eu me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. O Senhor é um Pai amoroso que cuida de você. O Senhor é um Pai amoroso que já guardou, reservou tudo para você. Eu quero muito que você entenda isso, para que você viva a qualidade de vida que é ser nele. Não que você às vezes não seja visitado, mas você faz como Paulo nos ensinou, você leva até ele e joga aos pés dele. Quando a ansiedade te visita, você fala e diz: cuida, e eu tiro da minha agenda, eu tiro do meu bloco de notas, eu risco, eu apago, porque eu me ocupo apenas em ser o que Ele disse que eu sou quando eu estou nele. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Essa palavra ela é dura,
Por mais que ela pareça ser uma palavra de consolo do Senhor, mas ela é extremamente dura, porque ela nos confronta. Ela está nos chamando para a realidade do que nós devemos ser. Enquanto eu estou aqui, eu vivo na simplicidade de cuidar daqueles que o Senhor colocou para cruzar o caminho da minha existência, sim. E às vezes esse cuidado eu sei que é difícil. Às vezes você está hoje cuidando de alguém que está doente, ou então você está enfermo. Mas eu quero te dizer que mesmo diante da tribulação, lembrando que a tribulação é este processo, mesmo diante da tribulação, você vai sendo transformado, você vai sendo aperfeiçoado para Ele. Eu posso te dizer, e que já está garantido, e quem garante, se coloca como fiador desta palavra, é o próprio Espírito Santo, que daqui 40, 50, 60, 70, 80 anos, quem sabe, daqui 90, 100 anos, todos nós aqui provavelmente estaremos experimentando a realidade disso, que hoje nós só experimentamos por fé. A cada respiração você se aproxima desse dia. A cada passo, a cada tic-tac do relógio, você se aproxima desse dia. Então que o teu coração já esteja nas coisas do alto, que o teu tesouro já se firme lá, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Coração não significa o sentimento, como o Jadson já bem disse aqui, significa a tua vontade, as tuas intenções. Aquele homem que foi chamado de louco, ele colocou as suas intenções em celeiros terrenos. O teu coração está firmado, se firma na eternidade. O teu coração agora está posto lá, porque o teu tesouro é o teu Senhor, o teu tesouro é Cristo. Senhor Jesus, arranca de nós, Pai. Arranca de nós, Senhor, toda incredulidade, Pai. Quando a incredulidade, Senhor, quando a ansiedade, quando a preocupação quiser ferroar a minha mente, que já está tão cansada de tantas coisas, que eu simplesmente repreenda isso, e que eu reafirme para mim mesmo que o Senhor já me guardou em Ti, que o Senhor já me guardou em Ti. Que a segurança do amanhã, Senhor, é uma bobagem. Tentar buscar algo para me trazer segurança para o amanhã é uma bobagem, Senhor. É o caminho da insanidade, é o caminho da loucura. Por isso que tu disses, louco, e se hoje pedires a tua alma, o que tu tens para apresentar, Senhor? Que nós não sejamos loucos, Senhor, mas que nós sejamos sãos, cônscios, conscientes, que nós tenhamos o nosso juízo recuperado, a nossa consciência recuperada, Senhor,
na contramão de todo este mundo que caminha cansado, que caminha desesperado, que caminha de acordo com o tic-tac, com as baladas do relógio, que caminha de acordo com as estações do ano, que caminha de acordo com as fases da lua, que caminha de acordo com a expectativa da política, com a expectativa da economia, com a expectativa de alguém que vai nos salvar por modos humanos. Senhor, que nós consigamos nos esvaziar disso para nos firmar tão somente em Ti. E que a gente olhe para a injustiça desse mundo apenas como consciência de que vale a pena mais e mais nós nos firmarmos em Ti. Porque a Tua palavra diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos. O Senhor nos promete fartura daquilo que realmente importa. O Senhor nos promete fartura daquilo que realmente importa. Mas é necessário que o nosso coração se renda em apreciação acerca da beleza que existe em Ti, Jesus. Nosso coração se firme na beleza que há em Ti. Porque é assim que nós buscamos primeiramente o Teu reino. E todas as demais coisas simplesmente são acrescentadas. Nosso coração busca o que importa. As outras coisas simplesmente vão ser acrescentadas. Revista-nos da fé, Senhor. Revista-nos, Senhor, arranca de nós a incredulidade. Os demônios sabem que eles estão destinados ao inferno. Eles tentam arrancar a nossa paz, colocando a nossa consciência, colocando a nossa expectativa no futuro, no amanhã, no porvir, no próximo ano. Mas não, Senhor. Nosso coração se vincule à eternidade, sabendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Mas que eu te peço, Jesus, que esta igreja caminhe em oração, Senhor, buscando mais a Ti. Essa igreja transforme todos os seus dias, Senhor, em dias de oração, para que sejam fortalecidos, Senhor, nessa convicção. Porque quanto mais nós oramos, Senhor, mais nós nos relacionamos contigo. E quanto mais nós nos relacionamos contigo, Senhor, mais nós firmamos essa certeza e esta convicção dentro do nosso coração. E nós vamos, Senhor, abandonando esses medos, esses desesperos. Nós vamos abandonando tudo isso, Senhor. E nós vamos caminhando em descanso. Porque o nosso ser vai compreendendo que o Senhor é o nosso pastor, então nada nos faltará. O Senhor nos faz andar por verdes pastos, e o Senhor nos guia às águas tranquilas, enquanto refrigera as nossas almas. Ó Jesus, reafirme isso. Uma igreja que não ora mais, que não busca mais na Tua palavra, uma igreja que não se entrega mais, vai se tornando uma igreja cada vez mais suscetível e vulnerável a essas mentiras que existem, Senhor, neste tempo, nesta era que está submetida ao reinado, ao Deus deste século, Senhor, que está completamente atolado no maligno, Pai. Arranca-nos daí, Senhor. Arranca-nos daí. Meu ser anseia a Tua face. Meu ser anseia a Tua face. Meu ser anseia a Tua face. Não deixe que os meus olhos se desviem de um lado para o outro, Senhor, mas que eu caminhe em direção ao alvo, que os meus olhos estejam fixos no alvo.
que é a soberana vocação para o qual o Senhor nos tem chamado. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nos é suficiente, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, tão necessárias para dias difíceis, estejam sobre todo o povo de Deus na terra, não somente hoje, mas todos os dias. E a igreja diz: amém, amém, amém. Agradeço por